a decisão, a apuração do Túlio Amâncio, de Brasília, qual é a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação àquele segundo pacote de presente, né, que ele teria recebido. Esse entrou ilegalmente no Brasil, esse pacote de presente entrou ilegalmente no Brasil. Bolsonaro está em poder dessas joias no valor de R$400 mil e, segundo a apuração do Túlio, decidiu que vai devolver. Agora parece que o Túlio vai me ouvir. É isso, Túlio? Eu tô te ouvindo, Adriana. Agora sim, por telefone. Se não vai de um jeito, vai do outro. Vai, aqui a gente faz acontecer. Vamos lá, eu já antecipei a sua informação, a apuração que você fez aí em Brasília. Bolsonaro, então, decidiu devolver. É isso. Primeiramente, boa tarde para você, para o Fábio, para todo mundo. É isso, viu? Se é possível diminuir um pouco essa repercussão negativa, o Bolsonaro vai fazer. Pelo menos essa é a avaliação das pessoas próximas a ele, com quem eu conversei mais cedo, durante a manhã toda. Eles falaram o seguinte: o Bolsonaro vai devolver essas joias, esse estojo que é avaliado em coisa de 420 mil reais, e vai alegar que não sabia, que não podia, que ele interpretou que era um presente de caráter personalíssimo. Mas por que ele vai fazer isso? Porque o TCU deve pedir essas joias novamente, com base numa própria determinação do TCU, que diz que presente de chefe de Estado é para o Estado. Presente de um país é para o país Brasil. Não é do país Arábia Arábia Saudita para o presidente da República. É de nação para nação. O que é considerado caráter personalíssimo pelo TCU é uma camisa, é uma gravata, é um perfume, algo desse tipo. O restante é do Estado brasileiro. Nesse entendimento, com base nesse entendimento, o TCU deve pedir esse estojo de joias e Bolsonaro deve antecipar o TCU e devolver. Se fosse um presente de caráter personalíssimo para o Bolsonaro, ele teria que declarar. Como é de valor de 400 mil reais, mais ou menos, Bolsonaro teria que pagar 200 mil reais de impostos para esses itens entrarem aqui no país e ficar com ele, de fato, de presente para ele. Agora, não teve imposto, como a gente diz lá em Minas, esse presente aí, ele passou no mocó, porque ele foi naquela viagem em outubro de 2021, que deu entrada o objeto, as joias de 16 milhões e meio de reais, e esse outro pacote, esse outro estojo. E esse, nem quando o Bento Albuquerque, ex-ministro, foi abordado, ele tocou nesse assunto. Ele viu que não passou, ficou caladinho e tentou justificar a entrada só desse outro de 16 milhões de reais, que, de fato, ele falou que era presente para Michele Bolsonaro, mas a história não colou e ficou retido na Receita Federal. Adriana e Fábio. Túlio, passou como é que é? No mocó? No mocó. No mocó passou escondidinho, sabe? Muqueado, né? O Fábio fala muqueado, mocó. Eu conhecia mocó, Fábio? Mocó mocosou, sabe? Deu uma mocosadinha ali no... Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Túlio, é isso. Ele está tentando se antecipar como se isso o livrasse das acusações. As suspeitas, nesse momento, gravíssimas, né? Porque o produto entrou sem declaração, aí vai dizer, mas é uma suspeita, é uma acusação? Sim, mas não teve a documentação. Já se sabe que não teve a documentação registrando a entrada do produto. Então, a mocosada está confirmada. Não tem o documento oficial de que teria que ter registrado, prestado conta de que estava entrando com presente de 400 mil. Então, isso está confirmado. Agora, a outra questão também é por que presentes tão caros, né? Um de 400 mil, que ele se apropriou, e o outro de 16 milhões e meio de reais, que ficou lá retido, graças a um auditor, um fiscal lá da Receita, que seguiu a lei, né? Que fez só o trabalho dele e seguiu a lei. Agora é ver se a atitude dele, como que vai repercutir, e legalmente me parece que não adianta muito ele simplesmente dizer que estou aqui num gesto de boa vontade, devolvendo o que eu mocosei. Exatamente. O que ele quer evitar é talvez o desgaste político, de fato dizer que interpretou que poderia por ser um presente de caráter pessoal, mas seja de uma forma ou de outra, Adriana e Fábio, seja um presente para o Estado ou seja um presente para o Bolsonaro, de uma forma ou de outra isso deveria ter sido declarado. Se fosse para o Bolsonaro, que os impostos fossem pagos. Se fosse para o Estado brasileiro, que fosse oficializada a entrada e não precisava pagar imposto, mas precisava oficializar.
Então, de um jeito ou de outro, tem erro, segundo os juristas, não tem como escapar. E só para finalizar, o Bento Albuquerque ele ia prestar depoimento hoje na Polícia Federal, tá? Ele pediu para jogar para terça-feira da semana que vem, vai acontecer então na terça, e vai ser por videochamada, e vamos ver aí qual vai ser a versão que ele vai falar para os investigadores da PF. Volto com vocês. É isso, e vai ter muita coisa para explicar. Afinal de contas, ele era o chefe dessa missão, como ministro de Estado, ele chefiava aquela missão, 3 pessoas apenas estavam lá, um deles entrou com um pacote de 16 milhões e meio, o diplomata que estava junto já negou publicamente que não entrou com nada, sobrou o ministro. Então o ministro vai ter muito o que explicar às autoridades. Obrigada demais, viu, Túlio? Difícil a conexão aqui, Valeu, mas deu Túlio. tudo certo, a informação chegou para o nosso ouvinte, isso que é importante. Valeu, gente. Um abraço a vocês e a todos. Valeu.